Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela, eu sou técnica e tecnóloga em radiologia, eu sou especialista em ressonância magnética e hoje eu estou aqui no que começou como uma brincadeira e, na verdade, essa brincadeira ela se tornou realidade e hoje eu estou começando um novo projeto e esse projeto é um podcast. E qual é o nome desse podcast? É o Frequency Cast, para a gente estar sempre na frequência. E esse podcast, ele vem para trazer para vocês um pouquinho de conhecimento, informação, para a gente poder estar junto sempre com colegas de trabalho e profissionais da área da saúde. E esses profissionais da saúde principalmente, os profissionais da área de imagem, porque eu sou técnica e tecnóloga em radiologia e faço ressonância, mas assim, tem muita gente que não conhece os exames relacionados à imagem, que são variados hoje em dia. E eu quero trazer colegas de trabalho para a gente poder bater um papo e para vocês conhecerem um pouquinho do dia a dia, do trabalho, do exame que eles fazem, dos exames que deles vêm, o protocolo, o planejamento, a programação. E hoje eu trouxe um colega de trabalho, que na verdade não é um colega, é um amigo muito especial, que é o Peterson, que na verdade ninguém conhece como Peterson, é Petito. E o Petito veio hoje aqui para a gente poder bater um papo e para vocês poderem conhecer um pouquinho da rotina de trabalho dele, do trabalho dele, da profissão dele e que vocês possam conhecer um pouquinho o outro lado do profissional da saúde. E o Petito está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Joia, obrigado pelo convite. Bora aí para tirar umas dúvidas, esclarecer, contar um pouquinho do que a gente é no dia a dia, quem é Marcela, quem é o Peterson, vulgo Petito, né? É, o Petito. Muitas pessoas conhecem o mais como Petito. Então, assim, quem é o Peterson, né? Se o você que o perguntar, Petito faz? O que faz na vida? Então, assim, basicamente, assim, eu trabalho com imagem, né? Eu trabalho com imagem já desde os 90, desde 96, mais ou menos. Né? Então, eu comecei Bastante nessa tempo área, já, né? já tenho know-how, assim. Mas eu não comecei diretamente fazendo exames. Eu comecei, assim, como geral, serviço geral, assim, que eu fazia parte de câmera escura, né? Câmera escura era aquelas pessoas antigamente que revelavam as chapas, né? Sim. Então a gente revelava a chapa, os exames eram feitos, fazia a chapa, pra você ver como eu sou velho, né? Ah, mas hoje eu também dia, fazia essa hoje parte. em dia nem é mais chapa já, hoje em dia é mais papel, né? Hoje em dia o exame sai impresso, sai... na verdade eu vulgo película, né? película, né? Então hoje você já tira tudo na internet, se você divulga, você fotografa o exame em si num papel. Então, naquele tempo eu fazia essa parte de revelação, aí comecei a fazer aqueles servicinhos de banco. Quando eu era estagiário meio que faz tudo, né? Mas você sempre foi aqui de Sorocaba? Não, eu nasci em São Paulo, eu vim para Sorocaba com uns 10 anos, mais ou menos assim. Mas eu já me considero um sorocabano já, né? Eu falo porta. A família toda é daqui? Na minha família, assim, eu tenho uma descendência de peruanos, né? Minha família é peruana. Então, para você ter ideia, assim, eu só escolhi essa área da radiologia porque minha família já vem todo mundo dessa área. Meus tios, minhas tias e assim todo foi. Todo mundo trabalha nessa área também. A radiologia, ela tá presente na nossa família há anos, Nossa, assim. Mas, assim, legal. daqui para frente, os nossos filhos, assim, já não seguem mais essa área, né? Minha filha, por exemplo, ela não segue mais a área que eu trabalho, assim, mas, enfim, ela gosta muito e é o que a gente faz isso aí. Mas, voltando ao assunto lá, eu, desde 96, comecei nessa parte de revelação, né? Fui para enfermagem, trabalhei uns 2 anos essa parte de enfermagem. Mas você foi para enfermagem, você trabalhou na enfermagem ou você estudou primeiro? Então, eu fui nessa área de auxiliar, né? Lá para 90 e tantos, assim, não era uma coisa tão
forte, já era forte assim a parte de enfermagem, mas não tinha tanta cobrança. Aí a gente Entendi. teve que se profissionalizar. Mas teve bastante profissional no passado, né, que era o auxiliar, que nem precisou estudar, né? Até um tempo pra cá, ele era o auxiliar, trabalhou tantos anos que ele se transformou profissional, né? Sim, sim, né? Aí você, por direito e Sim, conhecimento, né? sim, Então, sim. como a radiologia, existiam O auxiliar. vários técnicos que, por tanto tempo que trabalharam, eles ganharam o direito de ser O profissionalizado, né? técnico de Virar isso. técnico, né? É, Tinha um conhecimento muito grande, né? bastante conhecimento nessa área. Então, aí foi indo, enfermagem, estudei, fiz auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, e a tendência era ir para esse lado, Uhum. faculdade de enfermagem e seguir a profissão. Mas aí eu conheci, né, a parte de radiologia, como a família já Deixa era eu disso perguntar uma aí. coisa. Diga. Você tinha um estômago bom pra enfermagem? Porque eu, sinceramente, eu não. No, co- no começo é difícil, assim, você adquire um pouquinho assim. Mas eu sempre fui nessa parte de. A única coisa, eu acho que eu tenho problema hoje em dia, assim, É. é vômito, assim. Se Ah, alguém eu não, mas vejo. isso nem eu, nem o meu. Eu acho que Nem eu o meu. passo mal com isso aí, mas de resto, assim, os outros odores, assim, a É, gente vai indo, essas coisas assim. Eu tinha um truque de enfermagem que eu fazia no começo, é. que era assim, sempre que tinha alguma coisa mais forte, um cheiro assim, eu colocava umas bolinhas de algodão com álcool, colocava dentro do nariz e ia fazer qualquer procedimento. Então era Mas mais ou menos deixa, desse deixa, jeito. deixa, deixa, eu deixa eu te falar. Você acredita que uma vez eu fui fazer um paciente e o cheiro de CC era tão forte, mas que eu Verdade. tive que fazer isso? Só que ainda foi a fase que a gente tava usando máscara, então eu Aham. coloquei o algodãozinho com álcool, então assim, foi de Não, boa. esse era um truque que eu usava frequentemente, assim, até você criar aquele Sim, negócio, né? Que com o passar do tempo você acaba ficando é normal. né, mais acostumado com certos Uhum, cheiros, isso aí tudo. Mas aí foi nessa área. Aí eu fui indo para radiologia, aí comecei meio que a aperfeiçoar, estudar, fazia cursos, essas coisas todas relacionadas sim. com tomografia. Nem foi então pro raio-x Não, depois que não. terminou o técnico O de meu radiologia. contato com raio-x foi somente no curso, né? Entendi. Que aí eu fiz o curso, então a gente fazia esses estágios, mesmo na escola mesmo, a Sim, gente sim. fazia as posições, isso aí. Esse foi o máximo de contato que eu tive com raio-x, assim, de trabalho. Eu comecei mais uma parte de tomografia Até no mesmo. estágio já foi direto pra tomografia, Né? Que então. você foi nessa parte também? Começou Não. aí? Eu comecei, na verdade, eu era de Angatuba, uma É. cidadezinha, um ovo, 25 mil habitantes. Daí eu comecei a participei de um processo seletivo lá em Itapetininga, Aham. na clínica IDS, e isso foi em 2009. E não tinha experiência nenhuma, porque quando eu fiz o estágio era bastante horas, né? Aham. E o meu estágio eu fiz na Santa Casa de Angatuba. E lá o profissional da época era um senhor que se chamava Zé do Raio-X. E o cara não acreditava em radiação ionizante. Então, assim, Sim. e ele não deixava fazer exame. Eu só andava que nem um carrapato atrás dele, olhando o que ele fazia e tentava absorver da melhor maneira para me poder aprender. E como eu Uhum. era do interior, eu também era mais fechada e vergonhosa e tal, assim. Então, assim, e a hora que ele bateu o raio-x, por exemplo, É, ele tinha o disparador manual. Ele é. nem acreditava em radiação. Ele estava do lado do paciente, segurando o paciente, ele Eita batia vida. e eu saía correndo atrás do biombo. E Aham. até ele falava para mim: Nossa, como que você vai trabalhar desse jeito se você tem medo? Então, assim, foi bem legal. E daí, Aham. no fim, eu até participei de um processo, um concurso que teve da prefeitura na época lá em Angatuba. Mas, assim, cidade do interior é complicado, né? Certo. Daí, no fim, participei desse processo na clínica IDS. E acho que foram com a minha cara, E, porque eu não tinha experiência nenhuma aham. e não tinha. O estágio meu não foi muito legal. E o manualzinho de bolso de raio-x foi o que me ajudou. E daí lá eu fazia raio-x, mamografia, densitometria, e com os médicos radiologistas de lá, porque a Uhum. gente tinha um contato muito próximo, era uma clínica pequena. Então tinha médicos que até hoje eu trabalho, que é É. o Dr. Cláudio Miranda, o Dr. Reinaldo, Dr. Carlos, e entre outros.
Então, assim, eu fazia o raio-x, eu já ia lá, ó, fiz certo. E daí, quando eu fazia errado, eles falavam pra mim, Marcela, um pouquinho pra cá. Pode melhorar tal coisa, Isso, pode você consegue mudar. penetrar um pouquinho mais na técnica. Então, com o dia a dia, eu fui aprendendo, sabe? Uhum. E daí, a gente não acredita, né? Mas eu me cadastrava em tudo quanto é bolsa que aparecia na internet. As coisas já... E daí eu me cadastrei no Senac para ganhar uma bolsa. E não é que não fui sorteada. Deu certo também. Deu certo também. E daí, no fim, participei do processo seletivo e consegui a bolsa e fiz essa especialização de ressonância e tomografia. Que legal, que legal. O Senac também foi uma das minhas formações também, mas foi como enfermagem. Ah, verdade? Você fez enfermagem lá? Eu fiz enfermagem, né? Então eu me cadastrei também por uma bolsa. Isso aí saiu. Foi bolsa também? Bolsa também. Nossa, aí que o legal. governo acabou pagando meus estudos, tudo. E aí eu tive ajuda, né? Como eu disse, do pessoal. Sim, sim. Tem um médico que me ajudava, Dr. Oslan. Dr. Oslan, anestesista. Ele te ajudou? Ele me ajudou. No começo, assim, ele me ajudou. Ele falava assim, não, faz enfermagem que eu pago o seu estudo. E aí eu acabei fazendo. E nesse mesmo tempo saiu essa bolsa do governo, né? Pra fazer enfermagem. Entendi. E aí até falei, doutora Oslan, saiu certinho, tudo, obrigado, não vai precisar. Ele falou, não, continua, eu te dou um auxílio até você terminar. E aí ele me ajudava com dinheiro e fora o estudo, né? Que o governo custeava. Que foi essa parte, assim, até brinco que eu fiquei, né, hoje eu fico meio, né, eu gosto da enfermagem, mas eu gosto da radiologia mais, a radiologia, assim, me deu... Mas eu acho que você é um excelente técnico de radiologia, viu? Né? Eu não sei não se você seria bom da enfermagem. Eu não sei, mas eu... Só se fosse enfermeiro mesmo, né? Padrão. Eu acho muito engraçado. Aí, nessa parte aí também da vida aí, eu comecei a estudar. Estava fazendo faculdade, aí a primeira que eu tranquei foi por causa da minha filha nasceu, eu era novo, 25 anos, aí acabei trancando. E aí depois eu voltei a estudar, terminei a faculdade também eu sou tecnólogo também como você, né? Uma das especializações também. E aí a gente vai estudando como você, né? Vai fazendo aí os cursos, vai se atualizando, né? Vai se atualizando no dia a dia, porque hoje em dia tudo muda, né? A radiologia constantemente ela muda desde a aparelhagem. Muito, O que antigamente você fazia uma tomografia, levava uns 5 minutos para fazer uma tomografia de crânio. Hoje, em menos de 1 minuto, você está fazendo a tomografia de crânio. E a gente simples. não tem o que fazer, a gente tem que se adequar agora com as novas tecnologias para a gente poder trabalhar, né? Senão a gente não consegue trabalhar também. E até esse aí que você falando do... Qual que é o nome do técnico lá? O Zé do Raio-X. Zé do Raio-X. Eu até brinco, porque assim, naquele tempo você não tinha esse controle de dose como você tem hoje, jamais, né? jamais. Naquele tempo a radiação era, né? Nossa Senhora! Você entrava na sala e ninguém ficava preocupado se você ia tomar radiação, não. E até fala assim que eu acho que hoje minha calvície foi por causa disso aí. Eu acho que eu tomei tanta radiação na vida que eu acho que caiu meu cabelo. Mas por que você tomou radiação? Porque eu ficava numa câmera escura e eu até brincava, né, com o pessoal. Falava, cara, acho que essa parede não é blindada, que era do lado num tomógrafo, né? Mas será que antigamente tinha essa fiscalização que tem hoje? Então, hoje é bem mais regrada, né? Sim, é controlado, né? Tem todos os órgãos competentes que trabalham em cima disso aí, né? Então, assim, para cada parte que você vai fazer, então assim, tem a comissão de radiologia, tem a comissão da enfermagem, tem a comissão disso aí. Então são várias, hoje em dia são muito órgãos que cuidam disso aí. Tem os testes de qualidade que é feito em todos os equipamentos hoje em dia. Antigamente não tinha isso, né? Hoje em dia você tem teste de qualidade na mamografia, na tomografia, na ressonância. Agora a gente tem teste de qualidade, porque a própria ressonância, por mais que não tenha radiação, ela tem o SAR, a radiofrequência, quando é muito alta, ela pode queimar o paciente. Essas partes, né, do corpo. Então, assim, tudo tem que ter um controle, né? Hoje em dia, para você chegar num serviço, não é só chegar assim, vou sair fazendo exame. Não, você tem que passar por vários controles. Então, você faz um controle de temperatura de sala, você faz um controle de máquina, controle disso aqui.
Então tem vários controles assim para você começar E assim, a trabalhar. qual foi o primeiro equipamento de tomografia que você trabalhou? E eu trabalhei num Eucint 2000 Sprint, que era era um tomógrafo que ele não eram os, hoje em dia que a gente fala os multislices Sim. helicoidais, né? Então ele era um sistema né, hoje em dia o tomógrafo ele é um tubo, né? Sim. Ele é acoplado ao lado são os detectores, só que ele era por cabeamento, então o tomógrafo rodava e voltava. Né? Hoje em dia não, os multislice, os aparelhos, eles Sim. rodam Sim. constantemente. Então você tem muito mais rapidez em aquisição de imagem e muito mais detalhamento. Então era um 2000 sprint. E antigamente você falava, enche o peito de ar, solta, enche, umas 40 vezes para fazer um abdômen. Hoje não, com uma apneia que a gente fala. Você faz uma fase. Eu faço uma fase inteira do abdômen sem contraste. Então, assim, é muito rápido. Nossa. A tecnologia avançou, melhorou, então, assim... E a espessura de corte também, que é da tomografia, né? A tomografia, assim... Antigamente, o corte mais grosso... o mais fino era 1.2. Hoje, você trabalha com 0.6. Então, olha de o detalhe. espessura de corte. Então, assim... Para você poder definir algum tipo de patologia pequenininha. Para quem não entende essa parte, quando a gente fala em corte, em espessura, isso aí, né? É como você pegasse esse copo aqui, e você fatiasse ele em cortes de 0,6 ele inteiro. E depois você reconstrói ele isso aqui. E antigamente não, você fazia um corte, dava um espaço, corte, um espaço, corte, espaço. Então, entre esse espaço e outro, você podia perder alguma patologia, Sim. alguma coisa assim mais relacionada. Sim. Hoje não, hoje a chance de você não ver uma patologia, algum problema é mínima, assim. É igual a ressonância. Antigamente a gente fazia bem grosseiro. Hoje em dia você consegue trabalhar com uma espessura também bem melhor e consegue reconstruir. A gente consegue trabalhar com imagens 3D, coisas que a gente não conseguia fazer no passado, né? Cara, então, assim, a imagem, todos os exames de imagem que a gente tem agora, o próprio raio-x, que é um exame considerado simples, que não é o raio-x. Hoje em dia você trabalha com raio-x digital, né? Você tem aquela placa... Você faz qualquer exame, você não perde nada. A única coisa que você vai fazer é fazer a colimação para ter uma resolução espacial melhor. Mas antigamente você tinha que usar vários tamanhos. E tinha que ser o local certinho. Então, assim, era bem mais complicado. Eu nunca esqueço quando chegava a criança e era 6 da face. Eu queria sair correndo. Cara, criança é o terror, acho que de qualquer profissional, né? E aquele cilindro. E daí você tinha que encaixar aqui no rosto. A criança assusta com aquele e chora. E você quer fazer um exame de boa qualidade, mas também não quer irradiar essa criança um monte. Aí você entra. Então, acho que você ficava nervoso naquele tempo, né? De fazer as coisas assim. Um dos casos assim que eu lembro, acho que para não falar, lembrei aqui que... Isso aí eu lembro que eu fui fazer um raio-x, acho que num serviço de tórax. Aí eu posicionei o paciente na posição, tudo assim, preparei ele. E na hora que eu saí correndo para ir atrás do biombo para apertar assim, eu olhei e falei, nossa, cadê o paciente? Aí na hora que eu olhei o paciente atrás de mim, eu falei, o que o senhor tá fazendo aqui? Ele, eu vi você sair correndo, eu fui atrás. Eu falei, meu Deus, não, o senhor volta Mas, lá. isso eu acho que acontece até hoje. Tem umas coisas dessas que acontecem no dia a dia então, com a assim, gente. Se você colocar os casos que a gente acontece assim, é engraçado, né? Então, para nós profissionais que saímos assim, eu trabalho em 3 hospitais. São 2 hospitais e uma clínica. Você trabalha em... Também, eu trabalho no hospital, no ambulatório e trabalho numa clínica, que eu presto serviço. Então, a gente sai de manhã, assim. A gente tem tantas histórias, assim, né? Eu chego a fazer plantão de 36 horas. Então, eu faço 12 em um, saio, vou para outro, mais 12, depois mais 6, assim. E durante esse tempo aí, você tem muitas histórias, assim, engraçadas. Não, a gente, na verdade... Histórias tristes. A gente vive mais no trabalho do que na casa da gente. Porque na casa, a gente só vai para dormir, né? Você trabalha 12 horas. O que você faz? Então, assim, imagina se você não trabalhasse mal. Então, por isso que a gente tem que viver bem, ficar leve, igual o Petito mesmo. O Petito faz o ambiente, ele fica mais leve, porque a gente só dá risada, né? Eu gosto de uma piada, eu adoro fazer a piada. Tem um caso, eu adoro contar
piadinhas em cima de casos assim. E o paciente, ele sente isso, né? Quando o profissional, ele é mais leve, ele é mais tranquilo, ele gosta do que ele faz. Então, ele assim... já se solta mais, ele conta mais do problema dele, porque se você chega, aborda ele muito assim, ele se sente acuado. Aí ele não conta o problema, e aí isso aí atrapalha até no que você vai fazer exame, para chegar num diagnóstico, para você ver o que está acontecendo, né? Então, assim, às vezes você acaba acalmando o paciente, né? Sim. Passando mais tranquilidade para ele, né? Porque muitas vezes você chega no paciente e ele não fala a realidade dele. Você começa a fazer a triagem, eu vejo a enfermagem mesmo, vai fazer a triagem, ele fala para a enfermagem uma coisa, a hora que a gente leva em sala e eu vou abordar o paciente, ele passa outra coisa para mim. Então, assim, são duas histórias distintas. Muito dessas coisas que acontecem é, por que o senhor está fazendo exame? Porque o médico mandou. Então... Essas são as perguntas assim que você fala assim, meu Deus, não, dá-me paciência, senhor. Não, eu sei que o médico do senhor pediu, né, mas o que acontece? O senhor tá com tosse, bateu, caiu, alguma coisa assim? Aí ele, não sei o que, então, assim... Então, esses pequenos detalhes, né, igual você tá falando, mas o que o senhor tem? O senhor tá com tosse? Então, vai, negócio, me conte um pouquinho, né, então, assim, hoje... assim, mudou muito, não sei se para você, mas para mim, assim, a enfermagem é o ponto-chave para o meu trabalho, assim. Ela é. Eu trabalho, a enfermagem, assim, me ajuda demais. Por quê? Porque eles fazem toda aquela preparação, eles entregam o paciente pronto para mim. Sim. E antigamente, como você... a gente que fazia tudo, né? A gente que fazia tudo, né? Você ia buscar o paciente, você fazia anamnese, você pegava a veia, você tinha que fazer uma sondagem, alguma coisa assim. Então, era a gente que cuidava disso aí. E hoje não, a enfermagem ela veio para somar, para melhorar até o serviço total, né? A gente consegue ter mais tempo na parte operacional para a realização do exame, né? Sim. E aí você consegue se dedicar mais pro exame. Sim. E consegue melhorar, né? Nessa parte em questão de otimizar o exame, às vezes. É porque você direciona melhor o exame com uma triagem, um diálogo melhor com o paciente, né? Daí o exame você vai conseguir direcionar ele melhor para ter um diagnóstico para chegar lá no final para o radiologista ele conseguir laudar corretamente conforme que o paciente está falando, né? Porque, teoricamente, nós somos os olhos do radiologista, né? Na verdade, a gente tem que pensar como eles, né? A visão deles, porque se a gente tenta enxergar o que eles querem, eles vão ter um laudo melhor, né? Sim. O que a gente passa para ele. Então, se você viu a lesão, isso aí, tudo, entregar pronto um exame de boa qualidade, ele vai conseguir dar um exame, um laudo de boa qualidade. E na ressonância, a parte do diálogo, da triagem, assim, tem que ser muito assim, mais com cautela. Por quê? Por causa do campo magnético, né? O paciente ele não pode entrar com nada de metal lá dentro. Isso. A gente tem que saber todo tipo de cirurgia que o paciente tem, porque tem materiais, principalmente o clipe de aneurisma, os que são antes do ano 95, a gente precisa saber o modelo, a marca, para ver se dá para entrar na ressonância. Esse negócio, né, tem a partir de tanto tempo, né, os marca-passos, né, essas coisas mudaram os marca-passos bastante, né? que tem a carteirinha que está escrito MR atrás, eles são compatíveis. Não legal. que eles, na verdade, são uma contraindicação relativa. O que é contraindicação relativa? Ele pode fazer, mas eu preciso verificar o porém, o porquê. No caso do marca-passo, tem o MR, eu tenho a carteirinha, daí eu preciso do técnico, que é o técnico do fabricante, para a gente agendar junto com o exame, para poder fazer a realização. Ele vem, ele faz ali. Que legal, ele faz a parte... Isso. Ele desliga, né, entre aspas, não sei se não, ele não desliga, certo. Ele não desliga, na verdade, ele só deixa no modo MR ali e o batimento, ele fica um batimento fixo. Daí o paciente faz o exame e tem marca-passos que o paciente sai e automaticamente o marca-passo volta ao normal. Agora, tem marca-passos que o técnico fica lá guardando e daí depois ele vai lá, ele configura de novo no outro modo e o paciente vai embora. Então, legal. E a maioria hoje em dia dos marca-passos são assim. Mas tem exames também, que pacientes que têm eletrodos, daí não pode fazer. Quando o paciente está lá no TI, está com bomba de infusão, não pode fazer também. Então, assim, tem contraindicações relativas e absolutas. As absolutas não dá para fazer. As relativas a gente estuda o caso e daí a gente vê se dá para entrar. E isso entra a enfermagem, né? Que é a enfermagem que vai investigar no diálogo, nessa triagem, para saber... Hoje em dia, para fazer uma ressonância,
tudo tem que ter, as coisas estão se voltando para você poder fazer uma ressonância. Hoje Material, em dia, cirurgia, essas sim. coisas, Mas a pino. maioria hoje em dia, antigamente muita coisa não se Não se fazia, fazia mais, tinha né? medo. Mas hoje em dia mudou muito. Hoje em dia até tem o MR Insight, que você entra lá e você consegue saber qual tipo de material que você pode entrar na ressonância, qual material que não pode. Então, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Que a gente tem a internet, a gente tem vários artigos, vários sites que ajudam a gente a trabalhar e trabalhar com mais segurança, Que né? legal, legal. E as ressonâncias hoje em dia, elas têm os campos, né? Então, você tem exames que são indicados, né? Isso, na verdade é uma contraindicação relativa. Tem exames que dá para fazer, eles indicam, melhor fazer num Tesla e meio. Mas assim, você pode fazer no 3 Tesla com acompanhamento. O paciente está com a campainha na mão, tem orientação. Lá na carta do paciente ou na carteirinha do paciente, ele especifica que dá para fazer ou não dá para fazer. Mas o do marca-passo, ele não indica, é só num Tesla e meio. Campo baixo ou campo alto? Não fala sobre isso. É mais relacionado a que quanto maior o campo, eu tenho mais artefato. Certo. E o marca-passo cardíaco, por ele ser, não que seja ferro magnético, mas o metal, ele dá mais artefato. Até quando eu faço coração num Tesla e meio, tem vários tipos de marcas de marca-passo. Tem marca-passo que dá mais artefato, tem uns que não dá. Então, é mais assim relacionado ao artefato mesmo em si e não relacionado ao marca-passo, o aparelho, o eletrodo mesmo, entendeu? Legal. Super legal. A ressonância evoluiu demais, né? Nossa, muito. Acho que a parte de todos os exames evoluindo, né? Tomografia, não, no geral. raio-x. No geral. Então, assim, acho que a tecnologia ela veio para somar, ajudar bastante a gente, né? Essa parte de exames, né? Não, sim. E agora, qual aparelho que você trabalha? Eu trabalho assim, estou trabalhando com 2 aparelhos que os 3 lugares trabalham. 2 trabalham com Philips e 1 com Siemens, né? Então eu trabalho no centro médico, né? Para quem não sabe, trabalho no centro médico, no Hospital Unimed. Só no centro médico você falou, né? Desde 96. No Hospital Adib. Então, assim, no Adib, na Unimed, eu trabalho com Philips, né? De 128. E no centro médico eu trabalho com 64 canais, que é um Siemens também. E você tem, assim, um gosto que gosta melhor de um tipo de equipamento, de uma marca? Cara, eu costumo brincar que os aparelhos da Philips parece que eles foram projetados por técnicos, tecnólogos e assim, todas as pessoas relacionadas à área da imagem. É muito intuitivo, né? É muito né? intuitivo, é muito fácil. São aparelhos assim que você não precisa... Para quem trabalha na área, você olha e já fala, isso aqui deve ser para isso, não, e você segue um caminho. O Siemens, não, eu acho que o Siemens, ele é... eles são ótimos aparelhos, assim, não falando mal dos aparelhos, das empresas, mas sim, são ótimos aparelhos, mas eles já são mais cheios de coisinhas para você abrir uma pasta, fechar uma pasta, entrar numa coisa, fazer uma coisa. E os Philips não, parece que assim, uma coisa já é ligada com a outra e você acaba fazendo um exame muito mais rápido. Eu particularmente gosto mais das imagens do Philips. Até a reconstrução é melhor. Bem melhor. As reconstruções que a gente faz de coração, de crânio, aorta, fraturas, essas coisas assim, eu gosto. Mas, então, se eu tivesse que pontuar, numerar, assim, eu trabalharia hoje em dia com Philips, Siemens... Aí poderia vir o resto. Já trabalhou? Já trabalhei com a GE. É um ótimo aparelho, mas eu acho mais difícil. Eu acho que é um aparelho que você trabalha muito com enganar umas coisinhas, né? Que a gente fala enganar, né? Seria assim, sair por uns... Eu acho que é mais complicadinho, assim. Eu também vejo por esse lado aí. Na ressonância mesmo, eu acho. Eu comecei com Giroscan de meio Tesla, um Philips, lá no IDS também, lá muito tempo atrás. E eu achava ótimo o aparelho. Eu acho muito intuitivo a Philips. A gente aprende com mais facilidade. Sim, sim. Depois eu fui pra GE, daí eu sofri. Eu comecei com o Elcin. Eu comecei com o High Speed... o Elcint, depois um High Speed, aí trabalhei com Toshiba, aí vim com os Philips, os GS, um Siemens, Somaton, aí o Somaton Go e assim vai.
Então, assim, Uhum. eu trabalhei com muitos aparelhos, assim. Já trabalhei na Radmed em São Roque, já Ah, você trabalhei, trabalhou lá já? trabalhei na Radmed em São Roque, eu trabalhei também, acho que na Hospital Regional de Osasco. Eu fiz uns freelancers aqui no. Você chegou da época que você prestava serviço, você não trabalhava registrado? É, né, eu sou antigo, né? Essa barbinha aqui é meio pintada aqui, né? Sou antigo. Então a radiologia, você também É, eu já sabe, trabalhei. É. antigamente era QI, né? Quem indica, né? Então você tinha Sim, um grupinho, como a gente já falou já. Então antigamente era terceirizado os serviços. sim. Então o grupo da Marcela pegava 2 hospitais. E ela tomava conta Uhum. dessa parte. O grupo do Petito pegava mais outros 2 hospitais. E tomava assim. É. Então, assim, se você me conhecesse, todo mundo Um trabalhava nessa puxava o meia outro, hora. né? Ah, eu gosto, a Marcela sabe fazer resto, então ela vai trabalhar nos hospitais que eu trabalho que precisa de resto. Sim. Ah, o Peterson trabalha com o Tomo, vou indicar o Peterson para tal lugar. Então, nesse mundo da radiologia, você também Ah, sabe mas muito bem, todo mundo se conhece, né? sim, agora, É. mas assim, eu mesmo, igual eu falei pra você, eu tava lá no IDS, lá Uhum. de Tapetininga, e eu comecei a fazer a ressonância. Eu tive que, assim, eu fiquei treinando lá pra me falar com a chefa, que é a dona Edna, a Uhum. chefona do IDS lá. Eu falei, ó, quando ela vier, eu vou falar com ela. Quando ela vier, eu vou falar com ela. E quando ela foi lá, eu meio que implorei. Eu falei, dá uma chance pra mim, eu não vou decepcionar a senhora. O meu sonho, eu amei. Comecei a fazer especialização, amei ressonância. Daí, e no fim, ela me deu essa oportunidade. E assim, e até hoje, eu tô lá ainda, pré-serviço agora. E assim, ressonância é a minha paixão. E assim, não foi de puxar, de alguém que me puxou. Foi, graças a Deus, foi sorte, foi Deus, né? Mas assim, acontece também. Mas a gente sabe que a nossa área, Sorocaba, relativamente, é uma cidade metropolitana grande, não É é? grande, Mas a quase nossa área, se 800 for mil. pensar, não é? É pequena. Não. Essa área aqui da radiologia, ela é pequena. Então, assim, por mais que você falhar, né? Aí você vai para uma outra cidade. Ah, eu conheço uma pessoa de lá, Sim, Marcela. Ah, Marcela, nossa, eu já trabalhei com ela em tal lugar. é. E assim vai. Então, você acaba conhecendo muitas pessoas que vão trabalhar fora, em outros Sim. estados, outras coisas assim. Então, cara, você conhece muita gente, faz muita amizade Por isso que é importante nesse a gente mundo. trabalhar certinho, Trabalhar né? certo, né? Porque senão Não. você não fica até se aposentar, não. E eu tenho bastante. Quem conhece, assim, pessoal assim, sabe? Eu, já passou muitos estagiários por mim, assim. Como eu já fui estagiário e eu brinco, né? Que a gente aprendia do jeito mais difícil antigamente, né? Mas, não é assim. Sim, E não sei o que, não sei o que. Hoje a gente passa essa instrução para os novos. Ah, não, é assim, mais ou menos. Dá um norte, né? Antigamente sim. você. Ah, por que você mexe nisso aqui? Ah, porque é assim, tem que fazer assim. E eu nunca me conformei com esse negócio de por que você faz isso, porque é assim, alguém fez assim, tem que ser assim. Mas E, pense agora, não foi bom? pô, demais. Então, Foi bom. e eu sou dessas pessoas que você fala, mas tem que apertar isso aqui. Ah, mas por quê? Não, tem que ter Sim. um sentido, né? Não é só Mas isso essa aí, sua né? curiosidade fez você, com certeza, Né? por mais que ele falou dessa maneira, você foi procurar Né, fui saber. procurar saber. Então, hoje, toda vez que passa um estagiário, alguma coisa, eu procuro que eu faço a Uhum. pergunta para ele e deixo ele dar aquela estudada, procurar Sim, pesquisar sim. para ele criar esse hábito. Então, pelo menos alguns dos estagiários que você achar aí no mercado aí, falar que aprendeu É, comigo, eu tenho tá bastante, bom. eu tenho bastante estagiário, eu tenho bastante gente também que Você teve trabalha bastante estagiários também, né? muito, Passaram bastante com você, bastante e né? que está trabalhando ainda Uhum. na área da radiologia, e Não. principalmente na ressonância. E eu tenho certeza que são pessoas profissionais bons, que quiseram aprender, né? Sim, Porque sim. não adianta, qualquer profissão. Se você quer aprender, você vai aprender. Se você não quer, você está passando por ali, por passar, você não vai aprender, né? É, E a gente já percebe isso na hora. é aquela coisa, né? A gente fala, né? A gente já aprendeu, né? Eu tô aqui para ensinar, passar um pouco do nosso Sim, conhecimento. Se a pessoa não quer,
não podemos pegar na mão, vem aqui, você não. Aí Isso. já não cabe a gente profissional. E não adianta, assim, qualquer aprendizado, não sei, a tomografia deve ser assim também, a ressonância principalmente. O primeiro de tudo é você conhecer o equipamento, é conhecer as bobinas, é conhecer lá dentro. E a abordagem com o paciente, posicionamento. Depois, atrás do computador. Sim, sim. Se você não sabe posicionar, tomografia, um exemplo. Se você não posicionar corretamente, o seu exame vai ficar bom? Não chega nem perto. Então, Não assim, vai sair começa bom. tudo que eu falo para todo mundo, começa dentro da sala, né? Sim. Um bom posicionamento, seu exame flui. Um exame de qual que é eu brincando assim, que eu sempre falo, qual que é o exame mais fácil para fazer numa tomografia? Um crânio. Só que se esse paciente estiver mal posicionado, mexendo, fazendo qualquer coisa, se torna o exame mais difícil. Então, assim, não adianta você querer inventar. Eu acho que tem que começar pelo princípio básico, que é posicionamento, sim, com fazer certeza. essas partes. Fazer tudo bonitinho lá, pode ter certeza que você vai fazer muito mais rápido ali a aquisição no equipamento, né? Vai ajudar bastante, Sim. né, nessa É parte. igual a ressonância. Se eu posicionar errado, eu zerar errado, eu vou fazer um monte de localizador. Eu vou estar fora do isocentro. Vou ter que. E não vai ficar bom. Eu vou ter que voltar na sala, eu vou ter que posicionar de novo. Não. Então, assim, o segredo tudo é o início. Não, isso tudo aí início. Nessa parte que a gente. Você falando isso aí tudo. Mas é engraçado, né? Agora você fala isocentro, isso aí, tudo. Quando eu estudava, eu falava assim. Para que eu vou aprender planos cartesianos, isso aí tudo. E tem uma função no tomógrafo que você usa meio que um planos cartesiano, que é centralização de imagem, assim, que é um eixo, né, que a gente chama de grid, né, que é uma coisa que a gente centraliza a imagem. Então, assim, tanta coisa. E uma coisa, assim, que eu gostava, assim, era inglês. E hoje em dia o inglês é fundamental na parte de imagem, né? É que as máquinas da gente, né? Todos os scanners, GE, Philips, Siemens, é só inglês. Eles vêm todos em inglês, tudo em né? inglês. E a maioria dos artigos eles vêm como? Em inglês. Tudo em inglês, né? Coração, que eu amo. Os aplicativos, tudo que é relacionado a coração é tudo em inglês. Então, uma dica aí para quem quer trabalhar na área aí, ressonância, tomografia, começa a gostar de inglês, né? Porque não tem o que fazer, tem que saber um pouquinho. Tem que saber pelo menos noção. Eu sou horrível falando, mas eu entendo, ler até vou bem. Então, assim... Não, e outra coisa, vamos supor, a máquina sua deu problema. A Philips, por ela ser muito intuitiva, não sei como é a tomografia, mas no campo inferior, quando dá erro, o seu aparece o erro? Geralmente ele aparece ali. E ele aparece como? Em inglês. Em inglês é error, e assim vai as coisas, né? Então, Fail, e assim vai. Ou você pega aquilo ali e traduz. Você viu que tem um aplicativo que você, com o celular, você só coloca na foto... em cima, né? Ele dá nome. Ele já traduz. Isso é tecnologia, então, tá vendo né? como a tecnologia é? Então, assim, hoje em dia não tem desculpa. Não tem desculpa. Até nisso. Mas é aí engraçado que eu falo que aí entra nisso aí, né? Num Siemens, você vê lá, tem todas umas mensagens em inglês, tudo, aí você fala, meu Deus, aí você vai num Philips, ele aparece um xizinho vermelho. Um erro. E você, o que será? Você sabe que é um erro. Um X vermelho é um erro, né? Meu aí você Deus. vai lá, depois você abre o negócio. Você coça a cabeça. Meu Deus. Não. Você até trouxe pra mim uma imagem, né? Tem umas imagens de tomografia, de tomografia, aí, que é né? Isso, de parte de... Só pra gente ver. É mais a parte do coração mediastino aí. É que, na verdade, a tomografia ela é uma diferença de densidade, né? Isso. Escala de Hounsfield, né? Hounsfield, né? Aí a Hounsfield é assim, é uma escala que existe que você delimita que cada parte do corpo ele tem um valor de densidade, né? Então ele chegou nesse estou falando que o ar tem menos 1000 e o líquido tem X e assim vai. Então, assim, quando você vai estudar uma patologia, você vai estudar tomografia, então assim, cada parte do corpo ele tem um valor. Se eu colocar esse ROI, né, que a gente chama de ROI, em cima da parte aqui do músculo, então o músculo tem uma parte, a gordura tem outra, e aí você consegue definir certas patologias
por essa escala, essa mensuração, quantificação, né, Entendi. de imagem mesmo. Porque daí a anatomia normal, você coloca o ROI e tem o valor que é da tabela. Daí, se tiver uma patologia ali do lado, você colocar o ROI, ele tiver alterado ali... Aí você pode falar, né, tá, eu vou estudar o fígado, né, vamos lá, vamos dar uma patologia aí simples de estudar, esteatose, né, que seria esteatose, né, seria aquela gordura no fígado, mais ou menos isso aí, esteatose hepática, isso. né. Então, aí você coloca lá um ROI no fígado e um ROI no baço. Por que a gente coloca um ROI no baço? Porque o baço não junta gordura. Sim. Então, você coloca o baço como referência e um ROI no fígado. Então, o fígado, quanto mais negativo, mais gorduroso ele vai ficando. Então, assim, a diferenciação entre um e outro é gritante quando tem uma esteatose. Então, é mais ou menos assim. É igual quando a gente faz a ressonância, que a gente vai avaliar a quantificação de ferro no fígado na ressonância, é a mesma coisa. A gente coloca o ROI no fígado, no baço no músculo também. Da musculatura paravertebral e também no baço, para a gente fazer essa comparação. Isso. Você coloca o vídeo pra gente, João? A gente vai mostrar aqui agora a imagem de tomografia. Isso. Essa é uma imagem mediastina, uma imagem de axial, tá bom? Isso aqui é um axial. A gente consegue ver as coronárias, aí sai ali o tronco pulmonar, a gente vê a pulmonar direita, né? Para outro lado, a pulmonar esquerda. Descendo até a coronária direita, a gente vai descendo, aí ela sai ali o tronco, aí tem o ventrículo esquerdo, tá? Essa aqui é a pulmonar esquerda. O direito está sem contraste ainda, né? Ainda tá. Isso aqui é o VE, né? Aquele cheio de contraste. Sim. Então, nessa imagem 3D, isso. Né? Essa é uma imagem axial. Na tomografia, você quer dar uma pausa pra gente, Ju? Aí na tomografia, antigamente a gente chamava de TAC, né? Que era tomografia axial computadorizada. Né? Quer dizer o quê? Axial quer dizer que no plano, né? No plano de corte. Anatomia, né? O plano que a gente fica na posição anatômica, a gente faz o plano dividido em axial, sagital e coronal. Sim. Então, todas as imagens que você faz transversal, ela é um axial, né? Sim. Então, a gente está vendo essa imagem num axial. É uma imagem axial. Nesse caso, a gente já está quase no final do coração, como se eu estivesse cortando de cima para baixo. Eu estou pegando ali a cúpula. E essa imagem grande aqui, essa é uma hérnia de hiato, você vê, né? Enorme, então, aquelas pessoas que têm aqueles refluxo, aquelas dores, isso aí, é mais ou menos por essa imagem o médico consegue falar, né? Você, às vezes o paciente vai, tem isso aí. Mas eu não vou me aprofundar em patologia. E essa imagem de um paciente adulto ou criança? Essa aqui é uma imagem de uma paciente adulto, se eu não me engano, tá bom? Pode... Nossa, muito legal. Então, continuamos descendo, né? Aí vai vir, acho que mais alguma outra coisa. Pode parar aí. Pode... Isso aí, segura aí. Essa é uma imagem que a gente chama um coronal, tá bom? Então, aqui a gente está vendo uma imagem de frente. É como se eu seccionasse o corpo em anterior e posterior. Sim. Então, a gente está vendo de frente. Acho que isso aí é uma criança, se não me engano. É uma criança, né? E aí a gente está vendo as estruturas. Pode seguir, João. Pode segurar, né? Aí ali está vendo. Já está nomeado, né? Coronária. Sim. Não dominante, né? Ventrículo. Isso é um paciente congênito, tronco da né, coronária esquerda. Isso. Essa é geralmente como no hospital que a gente trabalha com vários médicos. Então, nesse caso aí, é de uma criança, a gente faz bastante exames de congênito, né? Tem cardíaco. Vascular, né? Isso. Então, o hospital lá, ele é referência à parte de cardíaca. E a tomografia, ela vem para ajudar muito, né? A tomografia, ela é um dos exames padrão ouro aí, né? para ajudar nessa parte de diagnóstico. Né, porque é um exame não invasivo, né? Sim. Então, tipo assim, você não causa nada tirando a radiação e o contraste, ele não causa nenhum dano no Não, e no ele paciente. Que vai determinar, esse médico, né, até a conduta para o tratamento e se caso for a cirurgia, né? Isso, aí ele vai dar uma olhadinha, tem a médica radiologista, no nosso caso. A doutora Camila. A doutora Camila, grande médica, então excelente. Assim... Eu vou trazer ela aqui, sabia? Verdade? Vou trazer ela aqui. Já avisa já que eu vou ficar ali para pegar um autógrafo. Não, daí dela. você vem junto também, Vitor.
Então a gente consegue, o médico, né, tem uma Sim. visualização do exame, aí ele consegue diagnosticar e aí ele dá um norte para o médico que vai Uhum. fazer, às vezes se precisa, se é cirúrgico, se vai ser Uhum. coisa assim. Pode seguir, João. Então essa é uma imagem também axial, né? Ali vocês veem o Sim. ventrículo direito cheio de contraste, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, né? O átrio direito. São câmeras, né? Então como se eu pegasse o coração aqui de frente e virasse ele aqui e a gente consegue definir eles as câmeras, né? Como se fosse o coronal, né? Isso. Do coração. Só nesse caso é uma imagem axial. Sim. Pode seguir, João. Isso, pode segurar. Essa aí é uma imagem, seria um sagital obliquada, né? Que aí, Sim. nesse caso, está mostrando de novo também a parte do ventrículo, né? O átrio esquerdo. Anatomia mesmo que a gente está vendo. Mais uma imagem axial. Tá, todos esses aí, assim, Sim. eles estão nomeados, né? Com as anatomias, com a parte do corpo. Pode seguir tudo, João, não tem... Mais uma imagem, esse aí é o tronco da pulmonar, essa é uma outra imagem do coração. Todas essas imagens é mais do coração, tá? São imagens de crianças, alguma patologia, alguma coisa. Então, às vezes, assim, uma coarctação, né? Que é aquele estreitamento, né? Sim, Da dali aorta, isso aí. de qualquer artéria, na verdade, às vezes, criança congênita, na verdade, é uma alteração vascular, que às vezes faz um caminho diferente e muda a Muda a morfologia do morfologia e coração. E tem caso que tem uma estenose e precisa fazer uma fazer uma de cirurgia. correção, isso Isso, aí acaba, né? Fazendo a tomografia é um exame que Não, é o carro-chefe, auxilia bastante o médico que vai fazer o O procedimento. primeiro exame que geralmente faz é a tomografia. Isso. Daí vai para a ressonância. Geralmente, quando já fez a tomografia, já fez o tratamento ou a cirurgia, daí esse paciente, para acompanhar, ele vai para a ressonância para ver como que esse paciente E a está. parte de clínica, né? Então, assim, Sim, para ele chegar nisso aí, esse tem um médico caminho. fez todo um Tem um clinicou, caminho. fez, né? Fez aquela anamnese, chegou na Sim, suposta, ele fala, então pode ser tal coisa, e o exame vai elucidar, né? Vai dar um é. norte para esses médicos aí fazerem Entendi. todo o Lá no processo. centro médico você faz também coração? A gente faz a parte cardíaca dos exames de tomografia, mas criança, assim, não tem muito, assim, não é Não. tão, não tem tanto, não que não E lá faça. eles atendem bastante convênio, não atende? Atende bastante convênio lá, atende, acho que a maioria dos convênios aqui, Às vezes não é solicitado também, né? Então, porque, meu, eu acho que a gente atende muito no Hospital SUS, né? Ou só vai pro SUS mesmo. maioria. Esse não, quando a gente fala, né, isso aí tudo, mas é que são exames caros, né? Se você for O pensar, rol do convênio, né? então assim, o convênio ainda te paga, né? Faz essa Uhum. parte dos exames assim, mas quando você fala em fazer um exame particular nesse Não, padrão assim, é um exame muito caro, né? sim. Ele chega a ser, E a criança, quando vai fazer esse exame, não é só o exame. não Se é é só criança, daí tem exame, a tem sedação. acompanhamento médico, às vezes você tem que fazer com anestesia, Daí às já é o vezes custo da já tem medicação, do custo, anestesista. acompanhamento, tudo. Então, assim, é um exame que, em boa parte, é feito em hospital. Assim, Sim, nas clínicas são feitas, mas não são todas as clínicas que têm um sistema de um anestesista sim. presente, essas coisas assim, mas... Lá no IDS mesmo que eu presto serviço, eu nunca não vi ainda fazendo muito fazer Eu congênito. também, assim, no centro médico, Congênito não. na Unimed e no Faz. Hospital Adib faz demais, assim, É que o tem... Unimed é um hospital Já é também, um né? hospital já e tem todo o suporte para isso aí, né? Se precisar ser entubado, né? O paciente já tem. Anestesista, médico, o radiologista acompanhando e assim vai. Acho que Entendi. são lugares que tem, tem todo um aparato, né? Tem todo um suporte por trás dos exames, né? Nossa, assim, eu tô muito feliz de estar com você aqui Ah, hoje, meu. Porque, assim, é o meu primeiro episódio do podcast. é? E, assim, eu tô com uma pessoa aqui muito especial e a gente tá num bate-papo. E vocês estão conhecendo o profissional, que é o Petito, um profissional, assim, exemplar
Tá vendo o sorriso na cara dele? Ele é assim o tempo todo. Ele tá sorrindo o tempo todo, fazendo graça, brincando com a gente. É meu amigo de Reels. É amigo de Reels. Eu e a Marcela, a gente tem no Instagram o dia inteiro mandando o Instagram um pro outro de piadinhas muito, muito engraçadas, assim, né? E a Marcela, ela me salva nos plantões que ela traz um pãozinho de manhã que eu morro de fome. E você nunca leva, né? Eu nunca levo porque eu sempre tô rodado, eu tô atrasado sempre em algumas partes. Mas esse podcast, o que eu quero trazer e propor assim para vocês é sempre ter um bate-papo legal com um especialista diferente, com um profissional diferente, porque a profissão da área da saúde, ela é muito ampla e abrangente, sabe? Então, assim, a gente tem muitos profissionais, então, assim, vocês vão conseguir conhecer mais um pouquinho do trabalho, do conhecimento e por trás desse profissional, o que ele faz no dia a dia dele, como ele trabalha, os exames, igual hoje o Petito trouxe o exame de tomografia, mas eu também quero mostrar para vocês como que faz esse exame, como é o planejamento desse exame, o custo desse exame, o estudo desse exame, a função desse exame, até chegar lá no radiologista, o laudo, o diagnóstico, a conversa que a gente tem entre o operador e o radiologista, e o próprio radiologista com o médico solicitante, para a gente, no final, a gente ter um diagnóstico melhor e, no final de tudo, que é o mais importante, esse paciente, ele ter um diagnóstico, assim, fidedigno e ele sair da instituição que a gente trabalha feliz, porque ele vai ter uma acurácia melhor. E a gente trabalha tranquilo, com o coração em paz, deita a cabecinha no travesseiro, que a gente trabalhou 12 horas. 12, 20, 30 isso, horas. Mas a gente deu o melhor, fez sim, o melhor. E, assim, isso que é importante do dia a dia, de qualquer profissão, de qualquer trabalho. Eu brinco com todo mundo, né? Que assim, quem trabalha na área, assim, tá feliz, é uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz, eu gosto do... Nossa. Eu estudei pro que eu faço, assim. A gente brinca que quem não é feliz fica isso aí, às vezes é um parente nosso, um filho, uma esposa, uma mãe, que você acaba saindo, ficando tanto tempo fora de casa, que aí você chega assim, você passa, às vezes, perde certos momentos. Sim. Então, assim, mas a maioria do tempo eu sempre estou em contato com a minha esposa, com a minha filha, mandando mensagem, WhatsApp, falando as coisas assim, e a gente procura tentar encaixar, fazer uma vida aí para todo mundo social. Então, mas eu sou... E a gente faz isso por eles também, sim, né? Sim. Então, eu, como a Marcela, assim, a gente gosta dessa profissão. É o que a gente escolheu. Quem olha fala, vocês são doidos. Né? É o que a gente estudou, né? A gente se profissionalizou, a gente fez, se dedicou a essa profissão assim. Então, é mais para uma realização pessoal. Porque, é um bate-papo para vocês verem como que é, na verdade, a realidade de cada um. Que, na verdade, tem muito assunto, muita coisa. Né? Vai chegar um dia que alguém vai encontrar e falar, nossa, o Petito tá de mau humor, assim... É difícil, eu nunca vi. Porque faz o quê? 7 anos que a gente tá trabalhando? 6, eu trabalhei na Unimed um tempinho lá, a gente teve teve contato, mas foi o quê? 1 ano e meio. E agora no Adib a gente tem contato faz tempo já. Eu, sinceramente, eu ainda assim, eu sou um pouquinho mais na minha. Mas você, você é difícil. Quem conhece eu sabe o quanto eu sou brincalhão, sarrista, né? Eu gosto de tirar um sarrinho. Quem conhece eu sabe. Então. E é isso aí. Obrigado, Marcela, por esse convite aí. E tamo aí, precisar chamar de novo aí, a gente vem, eu gosto. Vamos contar casos, os próximos eu quero contar casos engraçados, assim. Fazer uma coisa... isso a gente tem um monte de casos engraçados relacionados à nossa área. Nossa, mãe. Não, até lembrei um aqui, eu falei, mas eu não vou falar agora, outro dia eu falo. Porque, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Isso que é importante, né? Todo dia a gente tá trabalhando. E esse podcast aqui, eu quero que vocês sejam comigo aqui no Frequência Cast, que é uma frequência contínua, que a gente continue assim, agora, esse é o primeiro, mas que a gente continue sempre. E
Se vocês quiserem dar dica, sugestão do tema, do conteúdo que a gente possa falar também nos próximos, assim, eu agradeço muito. Eu fico muito feliz por estar aqui nesse dia. Agradeço a vocês e ao Petito por estar comigo. Imagina, e ele vai vir mais vezes comigo aqui para a gente bater um papo e falar especificamente dos exames dele. Sim, pode hoje chamar. A gente só bateu um papo hoje. Fala um pouquinho sobre anatomia, alguma Sim, coisa. Como dica. é o exame, como faz o exame. Pode ser, não tem problema. Como faz o corte dos exames. Isso é legal também, porque muita gente não sabe como funciona. Sim. Eu mesmo, toda vez eu falo que eu vou lá na tomografia para aprender um pouquinho. Eu também, eu falo, é a mesma coisa. Quem trabalha na área fala assim, não, eu vou me especializar, vou mudar um pouquinho. Não, eu tô do seu lado, pai, você tá do meu lado. Um podia aprender com o outro. Mas é que a gente, a rotina... Eu tô fazendo ressonância o dia inteiro, você também. Tá. Então, assim, a gente não consegue. A gente, no fim... Igual eu, desde que eu tô na ressonância, eu não conseguia sair da ressonância. Não, igual você. Não, eu só saio da tomografia para tomar café, só. Não, e a copa tá na sua frente lá ainda, entendeu? Mas muito obrigada, viu? Até o próximo. Um beijão. Até mais. Obrigado. Tchau, galera.